Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro, bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês? O Rodrigão já tá aí a ponto de bala, hein? Já já começa as perguntas, tá? Eu queria começar a live de hoje falando um pouco da aula que eu dei final de semana em Florianópolis sobre Dravyaguna, sobre alquimia das plantas, né? Entendimento dos elementos, tá? Eu vou usar um exemplo para a gente entender como essa ciência funciona, como esse estudo de efeito dos elementos funciona. Vamos usar um exemplo da erva doce. A erva doce, ela tem a propriedade de ter esse sabor mais adocicado, né? Ainda assim, ela esquenta a digestão, ela auxilia na eliminação de gases. O Ayurveda ele leva em conta que o elemento ele tem uma característica, então a erva doce é leve, essa é a característica dela. Ele leva em conta como aquilo atua na sua digestão. Ele aumenta a sua digestão ou ele diminui a sua digestão? Aumenta o Agni ou diminui o Agni? Depois, ele leva em conta o que vai fazer nos seus tecidos. Vai aumentar a produção de tecido ou vai diminuir a produção de tecido? E por fim, ele tem o que é chamado de Prabhava, que é o efeito mágico das plantas. Então, quando eu falo que a erva doce é boa para eliminar os gases, eu quero dizer que ela esquenta a digestão e ela é carminativa. Então, é um dos efeitos dela. E aí a gente vai pensar que tudo que esquenta a digestão deve queimar tecido. Mas nem sempre, porque as coisas têm um efeito mágico. Então, o efeito mágico da erva doce não é ser carminativa. Ser carminativa, eliminar os gases, está atrelado ao fato dela ser quente para a digestão. O efeito especial da erva doce é ela ter essa propriedade de ser lactante. Ela ajuda a gerar leite, tá? Então as mães conseguem usar a erva doce enquanto estão amamentando e as pessoas que estão com gases conseguem usar a erva doce e as pessoas que estão com a digestão baixa conseguem usar a erva doce. Então o entendimento das plantas no Ayurveda não está atrelado somente a camomila é para acalmar a mente. Esse é o efeito mágico da camomila. Antes ela tem um efeito na digestão, ela tem um efeito nos tecidos, ela tem a propriedade de ser leve. Então é bem interessante a gente entender cada uma dessas características dos elementos e aprender que dentro do entendimento das plantas tem muito mais do que só um efeito. Ah, a cúrcuma é boa porque limpa o sangue. Cara, a cúrcuma faz tanta coisa, tanta coisa. Então, se a gente estudar somente um dos efeitos disponíveis, a gente vai saber muito pouco sobre aqueles elementos. Então, o Ayurveda ele tem uma ciência inteira chamada de Dravya Guna. Dravya significa elemento e Guna é efeito. Então, é uma ciência inteira que estuda o efeito dos elementos. Tá? Então, eu queria começar a live hoje falando de um tema um pouco mais novo para a gente. Eu vejo que a gente fala muitas coisas aqui e eu gostaria de estar sempre acrescentando informações novas. Então, vamos começar falando de Dravya Guna. Agora eu vou responder as perguntas. E daqui a pouco a gente volta para mais um pouco de informação. O Rodrigo, Edson, você falou ontem que a língua totalmente coberta por uma camada cinza significa o plasma intoxicado. Como faz para desintoxicar o plasma? O que eu quis dizer é assim, que se a língua toda está intoxicada, todos os tecidos estão intoxicados. E o plasma é o primeiro tecido a ser gerado, então com certeza o plasma também vai estar intoxicado. Mas em geral a cobertura na língua ela é sinal de intoxicação digestiva, tá? Então você consegue ver bem os órgãos. Ou seja, você tem que comer volumes menores, aumentar o uso da temperatura quente, aumentar o uso de especiarias leves, como gengibre, como erva doce, e aí não vai dar errado, tá? Então pensa assim, ó, você produzir uma camada branca e espessa de muco, ou se é uma camada cinza, é bem mais vata do que kapha ou pita, por algum conjunto de coisas que você está fazendo não estão te fazendo bem. Que coisas são essas? Talvez você esteja comendo mais do que você deve, talvez você esteja comendo muita salada, que não é bom pro vata digerir, principalmente nesse período. Então, qual será, onde que você desequilibrou o seu princípio? Tenta entender bem e no fim das contas, provavelmente se você fizer uso de chai de panaceia, você vai tirar esse muco da boca, mas teria que ser um chai vegano, tá? A Tisa, Edson, sobre acidez no corpo, você poderia, pedra deve ser poderia, né? Falar um pouco sobre
as causas e as consequências. Tisa, você vai perceber a acidez. Até achei legal, a Selma já respondeu ali. Acho que ela tá falando porque eu tô de camiseta, né? Hoje eu estou com um corpo mais ácido hoje, então eu estou produzindo calor. Você também produz mais suco gástrico. Você também retém mais líquido no meio ácido. Então, a acidez ela vai te auxiliar a queimar um pouco de toxina, mas a acidez excessiva, ela destrói o corpo e danifica as membranas celulares. As membranas celulares são responsáveis pelas trocas. Então, quando um nutriente entra na célula e sai a toxina, a membrana é responsável por isso. Quando a sua membrana não está muito inteligente, quando a sua membrana está cultivada em um meio ácido, ela perde essa inteligência. Essa inteligência está ligada ao tempo em que ela fica no meio ácido, ou no meio alcalino, ou no meio mucoso, no meio vata, no meio pita, no meio kapha. Então, de acordo com o tempo que a membrana fica em uma determinada característica, ela ganha aquela característica. Então, se você é muito vata e come coisa vata, sua membrana vai ficar seca e vai ser difícil te nutrir. E você vai ficar anêmico. Se você é muito pita e é muito ácido, suas membranas vão ficar ácidas, então você vai ter tendência a reter muito líquido, porque a acidez ela dá uma dilatada no elemento água. E se você é muito pesado e você vai deixar suas membranas no meio pesado e mucoso, elas vão começar a absorver muco. Então as membranas elas correspondem à osmose. Osmose é o que sai do meio concentrado e vai para o meio não concentrado, equilibrando. Como quando a gente tem uma água no chão, você coloca o guardanapo ali e o guardanapo começa a puxar aquela água para se equilibrar com o meio. Então, a acidez ela só é benéfica se ela for equilibrada com o corpo, tá? A gente já é meio ácido aqui no Brasil, então acho que a gente não precisa caprichar no ácido. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Qual a composição bioquímica do Gui? Olha, Márcia, você tá me pegando aí de jeito, hein? Eu não vou saber te dizer com precisão, tá? Eu não tenho uma formação muito profunda em física e em química, mas ele é basicamente, quando você tem manteiga, você tem um conjunto de três elementos ali. Você tem a água da manteiga, você tem o ghee, que é o óleo puro, é pura vitamina A, são os ácidos graxos, e você tem a lactose. Então você tem uma macromolécula pesada da lactose, você tem o óleo e você tem a água. Então, quando você faz o processo do ghee, você ferve o ghee, você aquece o ghee, até que a água começa a evaporar. O ghee ele fica pronto na hora que ele não tem água, e aí a lactose desgruda do óleo. O que mantém a lactose grudada no óleo é um processo de é que ele está numa mistura homogênea. Então a água ela serve como emulsificante, ela vai ajudar a ter aquele ponto de manteiga. Quando você cozinha, então removendo a água pelo vapor, a lactose desgruda e afunda. E aí sobra só o ghee, que é a vitamina A, os ácidos graxos da manteiga, tá bom? Respondi bem ou respondi mal? Já tem data para o curso novo? Diane, no meio de junho, a gente tem uma turma nova para o curso de nutrição e a gente ainda está gravando o curso novo, tá? Então eu vou pedir para vocês esperarem mais um pouquinho. Eu estou gravando ele muito bem gravado. Vou ensinar vocês a identificar a língua, a identificar fezes, urina, suor, a identificar a sua digestão pela cor do lábio, como está a sua absorção pelas unhas. Não é um curso de diagnóstico, é um curso de como se conhecer. Tá? Um curso de diagnóstico é bem mais profundo. Poderia falar sobre o consumo de água? Sim. Consome água de acordo com a sua sede. Se você tem o corpo mais seco, é legal você se forçar um pouco a tomar ao menos 2 copos de água isolados durante o dia. A gente não deveria ingerir água no meio das refeições, porque vai diluir o nosso suco gástrico. A gente não deveria ingerir mais água do que a gente precisa, senão a gente vai liquefazer os nossos nutrientes, tá? A gente vai desmineralizar, vai começar a perder nutriente pela urina. É importante a gente consumir uma água de boa procedência. Então, a melhor água disponível para a gente seria a água do filtro de barro, porque ela é coada na gravidade, então ela vai decantando. Comparada, por exemplo, com um filtro de parede que fica no primeiro andar de um prédio de 10 andares, a pressão da caixa d'água vai empurrar um monte de detrito por esse filtro.
tá? Então eu só indico realmente filtro a gravidade e o barro ainda dá uma equilibrada muito boa na água, tá bem? Dá uma equilibrada na tensão superficial, organiza as moléculas dela. É bem interessante a gente usar filtro de barro, pessoal. Fabiana, tem algum chá que desintoxica todos os doces em desequilíbrio? Fabiana, a panaceia é uma receita bem interessante. Deixa eu ver se eu pego ela aqui pra gente. Eu vou parar a live um segundo para eu colar a receita da panaceia aqui. Não saio. Aí. Hum, Tá, você vai usar uma colher de sopa de 1 a 6 vezes ao dia, de acordo com o peso do corpo. Ou seja, eu colei aí a receita da panaceia. Se você utilizar uma vez ao dia em jejum, vai ser ótimo para vata, vai ser bom para pita, mas não pode usar sempre. Se você usar até 6 vezes ao dia uma colher de sopa da panaceia com um copo de água morna, você é um anticafa, tá? Então, assim, a panaceia seria o remédio mais adequado para todos os doshas, mas isso não significa que você deve usar a panaceia. A panaceia é só para quem está intoxicado, tá bom? A Julie, Edson, eu estou muito alaranjada por conta do mamão, abóbora, etc. O que eu posso colocar no suco ao invés de cenoura? A nutricionista pediu para tirar os laranjas. Legal, Julie. Então você pode colocar salsão, o aipo. Você pode colocar, se você tiver muito pita mesmo, você pode colocar um pedaço pequeno de pepino. Se você tiver com muita fome, você pode colocar um pedaço de batata doce. Ou você pode não colocar esses elementos mais pesados, tá bom? Faz de acordo com a sua característica física. Percebe se você precisa de mais peso, então você vai colocar batata doce. Percebe se você precisa de desacidificar e eliminar realmente o excesso de pita, que é o que você está dizendo pela cor laranja. Então o pepino cai bem, a couve cai bem e o salsão cai bem. O Tiago. Olá, Edson. No caso da erva doce que você citou, se ao invés de tomar chá de erva doce, a lactante usar o óleo medicado com erva doce na mama e no corpo, também poderá ter o efeito de aumentar a produção de leite? Boa pergunta. Ele vai aumentar a umectação do corpo e, de tabela, pode vir a disponibilizar mais nutrientes ali para o corpo, tá? Mas diretamente ele não vai ter um efeito de lactação, porque o veículo o qual você utiliza, o elemento conta muito. Então, se a gente usar o óleo de forma externa, ele não vai produzir tanto plasma, tá? Vai produzir pouquíssimo plasma. Agora, se a gente usar o óleo, se a gente usar o óleo num chá, por exemplo, já vai melhorar, tá? Se você pega o óleo medicado de ghee, pega o ghee medicado, coloca numa água morna ou num leite, aí vai ter o efeito de aumentar a lactação, tá bom? A Edna comprou um Madu e agora venceu, mas ainda tem no pote e não vejo nada anormal. Pode continuar a tomar? Edna, pode continuar a tomar. Quando eu fiz os produtos, eu busquei colocar uma data de validade muito próxima das leis do Ayurveda. Então a data de validade dos produtos da Sankhya é pequena, mas eu tenho produtos, eu tenho testes de prateleira com mais de 2 anos. Se ele estragar, você vai ver. Ele vai mofar por umidade da sua casa, tá? Mas é muito difícil qualquer produto da Sankey estragar porque são especiarias e no máximo especiaria com mel, que é o caso do Madu e o caso do tônico. Então a especiaria é conservante, o mel é conservante. Fabiana, tô com a língua branca, tô intoxicada, tô usando Panaceia uma vez ao dia, vou aumentar. Isso, Fabiana, pode aumentar. Corta a salada, corta os elementos frios e vai para termogênese. Língua branca significa que você está retendo muita ama, né? Então você tem que diminuir a produção de ama. Olha só, zerei as perguntas. Legal, pessoal. Então, voltando um pouco ao estudo que a gente fez sobre o entendimento das plantas, o que é saúde para o Ayurveda? Tá, vou responder. Sobre o entendimento das plantas, então, eu acho legal a gente levar em conta que o efeito de uma planta ele não está atrelado somente ao que a nossa cultura diz. Então, a pimenta preta é para quê? É para queimar a boca? Não, a pimenta preta ela é expectorante. Então, ela auxilia o seu pulmão a eliminar muco. Ou seja, é só para pessoas que estão mucosas. Então, a gente precisa passar a ver as especiarias, as ervas e as plantas como remédio. E não como, vou tomar um chá mate aqui. Vou pegar um café tostado
preto, vou fazer uma colher de sopa de café para uma xícara de café e vou tomar isso aqui como um refresco. Isso não é refresco, isso tem efeito na digestão, né? Pergunta do Robson. O que é saúde para o Ayurveda? Para o Ayurveda, a saúde não é só o bem-estar físico ou a ausência de doenças. A saúde é uma boa relação física, mental, emocional, social e espiritual. Então você tem que ter uma função na vida, uma função espiritual para o meio, você tem que ter amigos, você tem que ter relacionamento, você tem que ter a mente sadia e o corpo sadio, tá? Então, saúde não é a ausência de doenças, é o equilíbrio das funções corpóreas do ponto de vista orgânico, assim, de todas elas, tá bom? Equilíbrio também significa num dia quente você ficar com calor, num dia ácido você ficar ácido, num dia frio você ficar com frio, tá? E aí você se equilibra colocando mais roupa, fazendo uma dieta mais fria, uma dieta mais quente. Oi, Juliana. Boa tarde. Tem uma dica para enxaqueca menstrual? Tenho sim. Chá para enxaqueca menstrual. Chá de cúrcuma com sálvia fresca. Uns 3 dias que antecedem. Estava digitando, colei a resposta aí para você. Tá bom? O Thiago, pode substituir o suco matinal, no suco matinal, a batata doce pela batata Yacon? Thiago, eu sou muito sincero, né, cara? Eu nunca usei a batata Yacon, meu bom. Provavelmente você consegue substituir, tá? Mas eu não gosto de confirmar coisas as quais eu nunca experimentei. Por exemplo, eu não sou muito fã de melancia, não sou muito fã de melão. No Ayurveda a gente estuda que eles são ácidos. E eu já fui corrigido por uma aluna me dizendo que com certeza a melancia é alcalina e essa aluna é química. E ela pesquisou para me dizer. Então eu disse para ela: olha, eu nunca fiz um teste tão profundo ao ponto de sentir no meu corpo. Então, como eu nunca senti a batata Yacon no meu corpo, eu não posso te dar certeza. Mas eu acredito, por ter visto no mercado, por já ter pego, já ter cheirado, eu acredito que ela é mais leve do que a batata doce. Então você provavelmente vai conseguir substituir sem problemas, tá bom? Depois você me conta, que eu sei que você entende bastante da sua dieta, está seguindo bastante seu tratamento. Me conta o seu efeito por WhatsApp depois. Selma, como é um dia ácido, um dia que você acorda com calor, um dia que você acorda com muita fome, um dia em que o sol tá rasgando, assim, tá bem forte. As tendências de acidez são bem altas, tá bom? Legal, pessoal. Estamos chegando a 20 minutos de live. Tá bom para vocês? Temos 35, 36 pessoas online. Ontem a gente fez um bate-papo pelo YouTube. Ele está disponível lá, mas ele foi dedicado aos alunos da primeira turma do curso de nutrição. Então vocês podem assistir. Eu respondi as perguntas só dessa galera, que eles fizeram as perguntas por uma plataforma separada, mas está lá no YouTube se vocês quiserem ver. Foi bem legal, aonde eu dei uma revisada no conteúdo do curso, tá? Seu Osmar, boa tarde, Osmar. Pita pode consumir pólen de abelha? Pode sim, camarada. Usa uma colher de café de pólen, tá? Batida no suco, por exemplo. Agora, o pólen ele aumenta muito a produção hormonal. Você tem que tomar cuidado. E tenta pegar um pólen orgânico de boa procedência, porque muitas vezes ele vem com agrotóxico da própria planta, tá? Pode usar o mamão às vezes no suco, Márcio? Sim, eu não coloco o mamão na maioria das indicações dos meus pacientes por ele ter tendências acidificantes. O mamão tem uma enzima chamada papaina e a papaina aumenta o acne. Então, se você usar mamão todo dia, vai aumentar demais o acne, tá? Sim, Selma. Aquele dia que você tá ácido é o dia que sua pele tá quente. É o dia que São Paulo vai estar frio, mas você vai usar uma camiseta porque seu corpo tá bem quente, tá bom? Legal, pessoal. Fizemos aí mais uma live. Para quem entrou agora, eu vou ler uma carta de tarô. Que eu tô vendo que tem algumas pessoas entrando ainda. Então vamos privilegiar a galera que tem vontade de conhecimento, a galera que ficou até agora e a galera que está entrando. Então eu vou abrir aqui um tarozinho de roxo. Eu tenho uma grande amiga minha na live, de Volta Redonda. Eu não sei se ela ainda está na live. Se ela tiver, ela sabe de quem eu estou falando. Se você ainda estiver na live, me diz um número de 0 a 10. Agora, se você não está na live,
Eu mesmo vou escolher a carta. Tati, como fazer o tricato? Existe algum substituto para aumentar o Agni? Tricato é a mistura dos três picantes, né? Então você vai usar pípali, que não tem no Brasil, você vai usar erva doce, você vai usar gengibre. Troca a pípali por pimenta preta. Pimenta preta, erva doce e gengibre, tá? Mas na Sankhya a gente tem um produto que chama Madhu. Madhu é o Antivata Pitta Kapha. Você está aqui, Monique. Legal, que bom. Então vamos lá. Monique, você escolheu o 10. 10, 10, 10, 10. Calma aí, hein, pessoal. Calma aí. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Então, na Sankhya você tem os Madhus, né? Eu estava explicando sobre eles. Os Madhus são um bom substituto para o Tricato, porque o Tricato é a mistura de três picantes e ela vai servir mais para o dosha de Kapha. Então, com o uso do Madhu da Sankhya, ele se adapta bem e é só com ervas nacionais, tá? Então você tem um resultado melhor ali. Nosso corpo está mais adaptado ao Madhu, desculpa, ao uso das ervas nacionais. Então, vamos lá. Você mesmo, Monique. Ó, carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. Tá? São os nossos 10 aqui. Qual você vai escolher pra gente? Canaliza a energia da live aí. Pessoal ansioso pra saber o que você vai dizer. Se você não tiver mais aí, é sacanagem. Tá sim. Ô Nick, fala comigo. Beleza. Acho que ela não vai escolher pra gente não, hein? Tá bom, vou passar a bola. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem digitar primeiro escolhe. Um, dois, três ou quatro. Três, ah lá, foi ela. Beleza. Três. Harmonia. Esse é o 10 da água, o 10 das emoções. O 10 do canceriano, Monique. Por que será que saiu essa carta pra você? Vamos lá. Então, pessoal, essa parada de tirar tarô é muito legal. Todo mundo pensa na mesma coisa. Essa carta vai ajudar bastante a gente. Eu acho bem legal, porque isso dá uma certa canalizada em como tá o dia. Eu tô segurando o celular com a perna, hein? Vingou bem. Então vamos lá? Vou ler aqui para vocês. O livro já está aqui na mão, tá? Tarô Zen de Osho, 10, Carta da Água, das Emoções, Harmonia. O desenho da harmonia são dois golfinhos saindo do coração e acessando o terceiro olho. É a intuição ficando em alta para essa pessoa, tá? Harmonia. Ouça o seu coração e haja de acordo com ele, qualquer que seja o risco. Uma condição de simplicidade absoluta, custando nada menos do que tudo. Ser simples é difícil, porque custa tudo o que você tem. É preciso perder tudo para ser simples. Por isso que as pessoas optaram por ser complicadas e esqueceram de como ser simples. No entanto, apenas um coração simples pulsa de mão dadas com Deus. Só um coração simples canta com Deus, em profunda harmonia. Para chegar a tal ponto, você terá que encontrar o seu próprio coração, o seu próprio pulsar, o seu próprio ritmo. O comentário. A experiência de relaxar o coração durante a meditação não é algo que possa ser apossado ou forçado. Ela vem naturalmente à medida que vamos ficando mais sintonizadas com o ritmo do nosso próprio silêncio interior. A figura dessa carta espelha a doçura e a delicadeza dessa experiência. Os golfinhos, que afloram do coração e perfazem um arco em direção ao terceiro olho, refletem o espírito brincalhão. Vou reler essa parte. Ó. Os golfinhos que afloram do coração e perfazem um arco em direção ao terceiro olho refletem o espírito brincalhão
e a inteligência que se manifestam quando somos capazes de estabelecer a conexão com o coração e de nos mover no mundo a partir daí. Permita-se ser mais gentil, mais receptiva nesse momento, porque uma alegria indescritível espera por você logo ali, virando a esquina. Ninguém mais pode indicar-lhe onde ela está, e quando você a encontrar, não terá palavras para descrevê-la para os outros. Mas essa alegria está aí, profundamente dentro do seu coração, madura e pronta para ser descoberta. Legal! Perfeito, né, pessoal? Então, lemos a carta. Quem está entrando agora teve leitura de carta, a gente falou de plantas, a gente falou um pouquinho de digestão, a gente indicou alguns chás, tá bem? Obrigado pela presença de vocês. Tem uma live nova segunda-feira, meio-dia e 40. Eu vou ver se eu faço uma live final de semana também, mas não faço promessas, tá bom? Obrigado, meninas. Obrigado, meninos. Namastê. Obrigado pela leitura, pela escolha da carta, Monique. Espero que seja boa para você no dia de hoje. Falou, pessoal. Obrigado por todos, por todas. Boa tarde.